Queridos, o tema que eu vou estar ministrando essa noite é: Ele está mais perto do que você imagina. Ele está mais perto do que você imagina. Quando eu me refiro a Ele, eu me refiro ao Espírito Santo de Deus. Todos os dias nós precisamos tomar decisões, desde as decisões mais simples, como por exemplo a roupa que eu vou vestir, aquilo que eu vou tomar de café, o estilo de cabelo que eu vou estar usando, como umas decisões mais importantes, que são, por exemplo, com quem eu vou me casar, qual profissão que eu vou escolher, se eu devo ou não mudar de emprego. Todas essas são decisões que a gente precisa tomar, algumas diariamente. Se eu errar numa pequena decisão, como por exemplo o que eu vou tomar de café durante a manhã, isso não vai influenciar tanto em mim a curto prazo. Porém, se eu tomar uma decisão errada, como por exemplo escolher uma pessoa errada para me se casar, ou escolher uma profissão errada, isso vai me tomar tempo. E nós, seres humanos, nós estamos fadados a ter más decisões. Por isso que nós precisamos diariamente ouvir o Espírito Santo, para a gente entender qual a decisão correta a se tomar, o que Ele de fato quer que eu faça, porque sem Ele nós não conseguimos acertar em nossas decisões. Amém? Abra por gentileza o Evangelho do Espírito por João, capítulo de número 16, do versículo número 7 ao versículo 15. Diz assim, aqui é Jesus dizendo, Jesus estava dando umas últimas instruções para os seus discípulos. Ele começou a falar acerca que Ele iria para o Pai. E Ele diz assim para os discípulos: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha que coisa linda. O próprio Jesus, Filho de Deus, Ele diz para os discípulos: eu estou indo, mas para vocês é melhor que eu vá. Porque quando Jesus estava aqui na terra, Ele era Deus conosco, era Jesus ao nosso lado. Quando Jesus sobe para o Pai, Ele envia promessa do Espírito Santo, e hoje é Deus em nós. Queridos, essa promessa que Jesus fez para os discípulos se cumpriu em Atos 2, quando foi derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne. Quem aqui de fato crê que Jesus é o Filho de Deus? A Bíblia fala que quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Então, se você crê de verdade que Jesus é o Filho de Deus, você já foi selado pelo Espírito Santo. Como eu disse, Ele está mais perto do que você imagina. Diariamente, o Espírito Santo fala conosco, todos os dias. Quem aqui, quando foi fazer algo, foi falar algo para alguém, por exemplo,
ouviu uma notícia de alguém, seja no Facebook ou qualquer outro veículo de comunicação, e ficou sabendo uma notícia, e quando foi falar para alguém, houve um pensamento, uma vozinha, não fala. Quem aqui já aconteceu isso? A gente às vezes acaba falando. Sabe qual é uma das maiores funções do Espírito Santo? Nos manter libertos. Jesus nos libertou na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ele nos mantém libertos. Quando ele fala no nosso pensamento, não fala. Sabe por quê? Porque nós somos libertos. E quando eu falo, eu estou me entregando novamente à escravidão. Porque logo depois eu tenho que falar para aquela pessoa, ó, não fala para ninguém. Agora eu já dependo daquela pessoa, se ela vai falar ou não. Eu caí novamente numa escravidão. Por isso o Espírito Santo de tempo nos alerta. Não fala isso. O maior problema hoje em dia não é Deus não falar. A gente às vezes fala, Deus não fala comigo. O problema nosso não é ouvir Deus, é obedecer a Deus. O nosso maior problema é discernimento. É Deus que está falando. Porque existem várias outras vozes. A própria Bíblia já deixa muito claro isso. E qual que é o maior problema? De nós tomarmos decisões erradas sem a direção do Espírito Santo. Por que nós, seres humanos, estamos fadados a tomar decisões erradas? Porque nós somos seres emocionais. E um ser emocional, a maioria das vezes, ele acaba agindo pela emoção. Outros casais que, em meio a uma briga, em meio a uma discussão, devido àquela forte carga emocional, tomaram a decisão de pedir o divórcio. No dia seguinte, a emoção passou, mas a decisão continuou. Porque emoções são passageiras, as decisões são permanentes. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com as decisões que nós estamos tomando. Todos os dias, antes de tomar qualquer decisão, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho total certeza absoluta que o Senhor habita em mim, que o Senhor fala comigo. Então eu preciso entender o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu haja, o que eu devo falar para essa pessoa. Se você fizer essa pergunta, você vai perceber, vai vir uma coisinha, sinal de um pensamento falando com você aquilo que você deve fazer. Quais são Existem várias formas de Deus falar conosco. Existem formas de Deus falar através de sonhos, através de visões, para algumas pessoas, através de grandes revelações. Mas a forma mais natural que Deus usa para falar com a gente é através de uma vontade. A Bíblia fala que Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então, através de uma vontade, através do pensamento, através de circunstâncias que estão acontecendo, Ele começa a nos mostrar algo que nós não estávamos enxergando antes. Mas como que eu posso ter discernimento que é Deus que está falando comigo? Existem algumas informações que a gente precisa absorver para que a gente não venha cometer erros. Como eu disse a princípio, o maior problema é falta de obediência. Isso ocorre muitas das vezes porque a gente não tem discernimento que é Deus que está falando. Primeiro, o Espírito Santo, ele conhece os pensamentos de Deus. Então o Espírito Santo nunca vai pedir algo que seja incoerente com a palavra. Por isso que eu preciso meditar na palavra de Deus diariamente. Porque quando eu pedir uma direção para Deus e vier um pensamento, eu preciso entender esse pensamento está coerente com a palavra de Deus. Segundo, esse pensamento vai abençoar vidas, vai gerar vida nas pessoas. Porque se está coerente com a palavra de Deus, se vai gerar vida nas pessoas, vai abençoar as pessoas, posso ter essa percepção. Isso foi o Espírito Santo falando comigo. Quando eu sei que é a minha própria carne, é um pensamento que é fruto da minha consciência, só eu vou me beneficiar. Não vai fazer mal para ninguém, nem bem, mas vai ser um prazer imediato. Só eu vou ser beneficiado com isso.
eu entendi que isso é minha própria carne, é meu mesmo, não vai fazer mal para ninguém. Quando eu sei que é um pensamento maligno, quando uma seta vem na minha mente, primeiro ponto, vai contra a palavra, vai distorcer aquilo que está na palavra de Deus. Segundo ponto, vai ferir pessoas. Pode ser que a princípio não pareça, mas no final vai ferir alguém. E algumas das vezes, a princípio parece que vai ser prazeroso para a gente no momento imediato, mas que no final vai levar a destruição, vai gerar morte. Seja no meu casamento, na minha vida financeira. É um exemplo simples para a gente entender. Suponhamos que eu estou no meio do meu casamento, estou numa briga, uma discussão, aí vem um pensamento, pede o divórcio. Eu sei que aquilo não é da carne, não é meu, e não é do Espírito Santo, é do mal. Porque primeiro, é meu. Isso realmente de fato é o que eu quero? De fato eu quero realmente ficar sem essa pessoa? Não. Eu já identifiquei que não é meu. Está coerente com a palavra? Não. A Bíblia fala para a gente não se divorciar. Eu entendi que isso é uma ação. Isso é um pensamento que o próprio diabo colocou na minha mente. Se eu tomo essa decisão, movida por essa emoção, penso em divórcio, vou pagar, sofrer as consequências depois. Porque toda decisão vai cobrar um preço. Toda decisão. O que é interessante a gente entender sobre o Espírito Santo? Existem três principais atuações do Espírito Santo. A primeira atuação foi da criação até a vida de Cristo. No início a Bíblia fala que a terra é sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a primeira atuação do Espírito Santo foi dali até a vida de Cristo. Qual era a função dele? Deus escolhia pessoas, homens, que iria levantar uma determinada obra, seja por exemplo a construção da arca, que foi o caso de Noé, seja o tabernáculo que foi construído, aqueles arquitetos. O Senhor colocava o seu Espírito neles, que era uma unção, capacitava eles para executar aquela obra. Depois aquele Espírito era tomado. Muitos usufruíram do Espírito Santo naquela época, como os sacerdotes, os profetas, mas eram pessoas que Deus escolhia levantar. A segunda atuação foi de Cristo, de Jesus, até o dia de Pentecostes. O Espírito Santo de Cristo até o dia de Pentecostes, ele foi no ministério de Jesus. Tudo que Jesus fazia era guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus operava prodígios pelo Espírito Santo. Ele mantinha essa conexão com o Espírito Santo. O ministério dele foi totalmente empautado no Espírito Santo. O dia de Pentecostes, até o arrebatamento da igreja, que é a terceira manifestação do Espírito Santo, nós, os crentes, aceitaram Jesus em sua vida. Eles que receberam Jesus e que acreditaram de fato que Jesus é o nosso Salvador. Hoje o Espírito Santo está a todo instante, diariamente falando conosco. Diariamente falando conosco. Qual é a função dele? Olha aqui que a gente acabou de ver. Primeiro, quando ele vier, no versículo 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele nos convence que algo que a gente vai fazer errado. Como eu disse, em forma de um pensamento, em forma de uma vontade, e gera um arrependimento, uma tristeza daquilo que eu fiz. Está todo tempo, ó, isso você vai fazer errado. Quando eu sei que é algo errado, isso não é o Espírito Santo, isso é fruto do conhecimento. Às vezes meus pais me ensinaram, isso veio para a minha consciência. Mas quando eu sei que é algo errado, eu caminho para fazer algo errado, e aquele pensamento não faz isso, eu conselho, ensinando, não faça isso, porque vai dar errado. Se você fizer, vai dar errado. Em Deuteronômio 28, fala o seguinte, que se nós ouvirmos a voz de Deus, e guardarmos os seus mandamentos, todas as bênçãos nos perseguirão. Quando eu ouço Deus, quando eu guardo os seus mandamentos, não preciso correr atrás de Deus.
as bênçãos, elas me perseguem. Eu estou cumprindo o princípio. O mais importante é ouvir a voz de Deus, é ouvir o Espírito Santo falando todos os dias. Quando o apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, ele com aproximadamente 60 anos, ele escreve a segunda carta ao Timóteo, estava prestes a ser decapitado. Ele diz uma frase para Timóteo que a gente leva muito com as perseguições que ele enfrentou. Ele diz: Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Quando ele fala disso, queridos, ele não está só se referindo às perseguições que ele sofria. Não, ele já havia aceitado aquilo. Para ele, viver era Cristo, morrer era lucro. A maioria das cartas dele ele deixava bem claro: ó, não se preocupe com as perseguições que eu estou enfrentando, que isso serve para o crescimento do Evangelho. Sabe qual que era esse bom combate que ele falou? Ele morreu mesmo. Quando ele fala: no meu interior, o prazer na lei de Deus, mas a minha carne, todo dia, aponta para o erro, aponta para o prazer imediato, aponta para o pecado. Deixar bem claro: eu esmurro a minha carne para colocar ela na escravidão, para ela não venha para o domínio sobre mim. Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que significa isso? Se alguém faz algo de fé, a primeira coisa que a carne vai fazer é vida. Essa é a vontade da carne. Se você fala: Espírito Santo, o que eu devo fazer? Sua mente na hora, alguém bater uma face, pedir saúde, não é vida. Nós temos a escolha, temos o poder de decidir quem nós vamos ouvir. Se eu vou mortificar as obras da carne, obedecendo o Espírito, ou se eu vou cada vez mais silenciar o Espírito, fazendo as vontades da carne. Só de fato se torna filho de Deus aqueles são guiados pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente pega um versículo e leva muito para a vida, que é Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, é a parte B do versículo: que não andam segundo a vontade da carne, mas do Espírito de Deus. Glória a Deus, um versículo lindo. Mas se eu estou em Cristo e continuo andando segundo a vontade da carne, continuo condenado. Continuo condenado. O versículo só faz sentido quando eu pego o princípio desse versículo e pratico. Eu só consigo ser recompensado por um versículo quando eu cumpro o princípio do versículo. Não adianta eu querer viver aquilo que o versículo me ensina se eu não pratico o princípio primeiro. Tem como alguém aqui chegar em São Paulo sem seguir o caminho? Tem como? Não tem como. Eu preciso percorrer o caminho, que é justamente o caminho que vai me levar. Da mesma forma, não tem como eu viver as promessas sem cumprir os princípios. Não tem como. Quando Deus revelou algo que ia fazer na minha vida a respeito do ministério, isso foi há 6 anos atrás. Primeiro ano eu queria viver o ministério, primeiro mês eu queria viver. Mas pergunta se eu cumpri os princípios, pergunta se eu lia a palavra, se eu estudava a palavra de Deus. Como que Deus vai cumprir algo se eu não cumprir a minha parte? Deus é fiel para cumprir todas as promessas, mas a nossa parte é cumprir os princípios. Mas nós só conseguimos cumprir os princípios se nós ouvirmos a voz de Deus. Ele está todos os dias batendo na porta, querendo entrar na sua vida, querendo tomar a direção dos seus dias. Cabe a nós abrir essa porta para ele entrar. Como que eu abro a porta? Deixando de fazer a minha vontade, começando a fazer a vontade de Deus. Todos os dias Ele fala diariamente. Quando você está angustiado, você está triste,
às vezes, você deixa essa voz da angústia falar mais alto, mas se você ir para o seu quarto, como Jesus disse, fechar a porta e ouvir do Pai, você vai ver uma voz lá no fundo: calma, essa tempestade vai passar, calma, você está sendo preparado neste momento. Não há por que se desesperar. Você vai ver que no fundo tem uma voz te trazendo paz, te trazendo tranquilidade. Mas se você não preparar os seus ouvidos para discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes lá fora, você vai manter o seu espírito atribulado, você vai manter o seu coração apertado, angustiado. Alguém sabe aqui por que Jesus subiu no monte para orar? Olha que interessante. Jesus, quando ele estava pregando o evangelho, ensinando as boas novas, a Bíblia fala que a multidão apertava. Quando Jesus está na casa de Pedro, eles trazem um paralítico e pulam por cima do telhado. Eles não davam espaço para Jesus. Jesus subiu para um monte solitário, dando tempo íntimo com o Pai. Só Ele e Deus. Ninguém ia apertar Ele no monte. Estava recebendo daquilo que Ele precisava entregar embaixo. Quando Ele fala para nós ir para o quarto, fechar a porta, para silenciar as outras vozes. Porque Jesus, naquele momento, não tinha como Ele ficar no quarto. Se Ele fosse, as pessoas não iam deixar Ele orar tranquilo. Imagina que você sabe que no quarto de uma casa está Jesus ali. Você vai avisar para todo mundo: Jesus está naquela casa, vamos lá. Todo mundo vai entrar, fazer um circo em volta da casa. Os discípulos chegar e falar: Jesus, todo mundo aí em volta. Como que ele vai orar de forma tranquila? Como que ele vai receber o que ele precisa do Pai? Por isso que nós precisamos silenciar as outras vozes, para ouvir diariamente o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer ter uma comunhão diária conosco. Quanto mais você obedecer a voz do Espírito Santo, mais nítida ela fica, mais fácil você entende que é Deus que está falando, fica mais fácil obedecer. Então preciso diariamente praticar. Deus, fala que teu servo ouve. Fala que teu servo ouve. Esperar para ouvir. Aquele pensamento: opa, correr para a palavra, está coerente? Coerente a palavra. Vai fazer mal para alguém? Não vai. Opa, vou obedecer de forma imediata. Porque se eu não obedecer, Deus vai continuar falando mais e mais e mais. Como a gente leu ali, Jesus disse para os discípulos: ainda há muito que eu vos tenho anunciado, mas vós não podeis suportar agora. À medida que eu vou obedecendo Deus entende, eu estou suportando aquilo que Ele está entregando. Ele começa a entregar mais. Começa a entregar mais. Teve mais ou menos 40 dias, 40 para 45 dias. Eu estava fazendo uma caminhada próximo ao Caíque ali, próximo ao monte. Estava eu com minha esposa e meu filho. E a gente caminhando, e o Espírito Santo começou a me mostrar um rapaz que estava ali do lado. Esse rapaz estava de capuz, um rapaz assim, parecia de família boa, estava de capuz, caminhando assim, cabisbaixo. Eu subindo e eu comecei a observar aquele rapaz, o Espírito Santo começou a chamar muita atenção para ele. Eu olhando aquilo, e de repente o Espírito Santo falou para mim assim: ele vai tirar a própria vida agora. Aí na hora eu falei: que é isso, Deus? Como assim? Eu quieto com aquilo. Aí Deus começou a falar comigo: vai lá para ele, fala que eu tenho um plano na vida dele. Fala que eu conheço o que ele está passando, que eu vou usar ele para ganhar a família e os amigos dele. Ele vai ser uma grande influência nessa geração. O Espírito Santo falou aquilo comigo e eu comecei a reconhecer. Falei: Deus, mas como que eu vou falar isso para o rapaz? Eu subi, eu falei: Senhor, me dá um sinal. Geralmente, quem vai para aquela rua sobe o morro, direção ao monte. O Espírito Santo falou comigo assim: ele está do lado de lá. Natural, ele subiu o morro. Ele vai descer e vai entrar na pedreira. Logo adiante ele fez isso. Ele pegou, desceu e entrou na pedreira.
E eu continuei subindo em direção ao monte. O Espírito Santo falou comigo: você não vai falar para ele, você não vai me obedecer. Aí eu parei, frente ao rapaz, falei: qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Eu falei: estava subindo ali e Deus começou a ministrar no meu coração, falando que Ele tem um plano na sua vida. Ele conhece a dor que você está sentindo. Ele vai te usar para ganhar sua família, toda a sua geração. Não faça o que você quer fazer. O outro menino encheu d'água. Encheu d'água. Ele olhou para mim e falou assim: amém. Recebo isso. Então, vai com Deus. Lembre-se, Deus tem um plano na sua vida. Ele vai te usar nessa geração. Quando eu subi, a paz estava no meu coração. Uma resposta de obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a voz do Espírito Santo, traz em nós uma paz. Os frutos do Espírito demonstram que o Espírito Santo fala. Como eu disse, a nossa maior dificuldade não é ouvir a voz de Deus. Várias pessoas que a gente às vezes pergunta: se eu ouvir a voz de Deus, você fala: eu não consigo ouvir Deus, Deus não fala comigo. Deus fala todo instante. É eu que às vezes estou tão preocupado com as coisas, é eu que às vezes trago essa crença que Deus não fala comigo. Eu acho que é algo que vem do meu pensamento. Quando eu comecei meu ministério da Estudo na Casa de Recuperação, Deus me pediu esse ministério. Sabe como que Deus me pediu? Traz uma vontade. Em novembro, Deus colocou uma vontade dentro do meu coração. A gente ia lá toda segunda-feira para prestar um culto, fazia um culto ao Senhor. E eu comecei a observar que cada semana tinha um irmão que estava lá e já saía. Cada semana estava um lá, ficava firme e já saía. Deus começou a mostrar aquilo. E eu conversando um dia com o irmão à tarde, falei: cara, como é que é a rotina aqui? Durante o dia a gente fica lá na árvore, a gente tem nosso momento de oração. E é isso. O que faltava para nós aqui era o estudo da palavra. Eu já tinha colocado essa vontade no coração. Eu fiquei com aquilo e falei: Senhor, realmente estou vendo que essa vontade é sua. Está coerente com a palavra. Vide, pregar o evangelho, estuda. Vai beneficiar pessoas. E o mais engraçado da vontade de Deus é que às vezes, a princípio, vai nos tirar da zona de conforto. Quinta-feira eu preciso pegar a moto, pegar a rodovia, vai dar estudo. Só tem que estar coerente com a palavra e vai beneficiar pessoas. Sabe qual é a recompensa? Paz, sentimento de cumprindo o meu propósito. Quando eu estou lá, não tem nenhum outro lugar. Minha mente está 100% lá. Eu estou atento a toda pergunta que eles fizerem. Estou me entregando 100%, não penso mais nada. Deus tem feito grandes coisas na vida do Paulo. Essa semana agora, para mim, continuava batizado. Desde o início do estudo, ele tomou a decisão de que ia batizar. Ele chegou para mim na semana atrasada e falou assim: filho, eu descobri o meu propósito. Eu quero seguir o áudio aqui na cidade de recuperação de Jerusalém aqui. Quero pregar a palavra de Deus, testemunhar sobre o que Jesus fez na minha vida. Isso é riqueza. Isso é recompensa. O restante material não é riqueza. Isso não é a verdadeira recompensa que vem do céu. Recompensa é quando você deixa um legado na vida de alguém. Isso é recompensa. Legado você só deixa quando você cumpre o seu propósito. Não existe outra forma. Todos os bens materiais que você deixar, isso vai se esquecer com o tempo. Mas o legado que você deixa permanece. Entre nós, Jesus deixou algum bem material aqui? Alguma fazenda? Alguma riqueza? Deixou nada. Queridos, deixou o mais importante: é o legado, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Se hoje a gente está aqui pregando sobre ele, é porque ele preferiu deixar um legado. Ele preferiu cumprir o seu propósito, sendo obediente ao Pai.
vai fazer diferença. Isso faz a diferença. Mas como eu disse, a única forma de eu cumprir o meu propósito é obedecendo a voz de Deus. Queridos, a desobediência, ela nos coloca em problemas. Quando o Espírito Santo fala para mim, não faça isso, e eu faço, eu entro num problema. Ele não queria ir para casa. Da mesma forma que a desobediência nos coloca em problema, a obediência nos tira. Não sei como você está essa noite, não sei o que você pode estar enfrentando. Mas examine-se se isso não é devido a uma desobediência. Se foi, querido, a solução, entra no quarto, fecha a porta. Pai, não te obedeci, estou enfrentando isso, estou colhendo aquilo que eu plantei. Fala comigo, o que eu preciso fazer agora para sair dessa solução? Mas detalhe, o que ele vai te pedir vai te gerar um desconforto. Sabe por quê, querido? Quando nós erramos com alguém, e a gente fala, Deus, o que eu preciso fazer? Na hora, pede perdão. Ei, Deus falou comigo? Está coerente com a palavra? Tá? Coerente com a palavra. Vai beneficiar alguém? Vai. Eu entendi. Deus falou comigo. Ah, mas às vezes o meu erro é a minha razão. O Evangelho não é pautado em razão. O Evangelho é pautado em paz e amor ao próximo. Isso é pautado no Evangelho. Independente daquilo que o outro fez, o Evangelho é perdoa. Ame o próximo como a ti mesmo. Dê outra face. Isso é o Evangelho. E é por isso que às vezes fica difícil obedecer o Espírito Santo, porque a gente precisa de fato matar a nossa carne, a gente precisa de fato matar a nossa vontade. A minha vontade, às vezes, alguém erra comigo, é revidar. O Espírito Santo fala, perdoa. Qual que é a minha vontade? Revidar. Não, peraí, estou matando a minha carne, pedindo perdão, independente de quem está certo ou errado. Perdoa. Perdão faz bem para quem libera. Ele faz bem para quem libera e ensina quem recebe. Ensina quem recebe. Como eu disse ali, o Senhor ele colocou essa palavra no meu coração semana passada. Ele começou a falar muito comigo sobre isso. Sobre o maior problema de vocês não é não ouvir a minha voz. O maior problema de vocês é falta de discernimento e obediência. Mas você só obedece aquilo que você observa. Ou você precisa começar a aprofundar mais a palavra para entender que o Espírito Santo está te pedindo algo. Quando o Espírito Santo te pedir, obedeça imediatamente. Quando foi ontem, aconteceu um fato até engraçado comigo, que não é natural de eu tomar decisões por emoções, não é natural de eu tomar uma decisão errada. Mas eu percebi depois que foi uma forma que Deus encontrou de confirmar a mensagem em mim. Eu estava logo à tarde, a minha esposa no local de serviço tirou uma foto normal, não tinha nada demais com um amigo. Ela postou a foto no Stories, no Instagram, no Facebook, ao mesmo tempo. Na hora que eu vi aquilo, eu vi que uma foto não tinha nada demais, uma foto normal, colega de trabalho. Eu vi aquilo, aí dentro de mim eu falei assim, cara, por que isso? Postou essa foto assim? Na hora que veio na minha cabeça, comigo, nem com o Miguel, nunca postou assim. Só tem que detalhe, ela já tinha postado várias vezes, só tem que eu não percebi, porque na correria eu não percebi isso. Aí eu pensei, cara, que isso? Só que eu olhei Facebook, Instagram, falei, que isso é? Conheceu a amiga tem 30 dias. Aí na hora os pessoal falou comigo assim, deixa isso pra lá, não tem nada demais. Eu peguei aqui no momento da emoção, mandei uma mensagem, que foto é essa? Ela falou, uma foto normal, comum.
fiquei com aquilo, quieto, um sentimento ruim que eu nunca senti. Fui para casa normal. Aí quando ela chegou, eu quieto, um sentimento ruim, coisa mais esquisita. E eu não estava conseguindo discernir a voz do Espírito Santo mais, porque a emoção tinha tomado conta. Eu peguei, nós deu uma discussão boba, discussão casual, não tinha nada a ver. Aí quando eu fui para o quarto, peguei a palavra para ler, ela até veio e falou assim: eu sei que eu não fiz nada de errado, mas vou te pedir desculpa. Eu virei para ela e falei: não, eu te desculpo, mas eu sou ser humano, eu estou no meu direito de estar chateado. Direito aonde? Não tinha acontecido nada. Aí eu estou ali, o negócio é uma discussão boba. Quando eu fui tomar banho, o Espírito Santo veio e falou comigo: você está errado. Eu falei: agora você fala. O Espírito Santo falou assim: eu já estava falando desde o princípio. Você não obedeceu. Olha o que você criou. Você criou uma discussão onde não devia, por desobediência. Eu falei: pai, realmente, né? E quando o Espírito Santo vem, ele nos convence. Ele nos convence. Ele fala de uma forma tão doce. A gente fala: eu estou errado mesmo. Eu comecei a dar risada no banheiro e falei: estou errado mesmo. Eu falei: Espírito Santo, então o que eu faço? Ele falou: vai lá, pede desculpa, dá um abraço. Eu falei: o quê? Eu vai lá, pede desculpa, dá um abraço. Sai do banheiro. Falei: Gui, você me desculpa. Dei um abraço. Eu falei: eu estou errado. Pouco tempo depois daquilo passar, eu falei: Senhor, mas eu sempre ouço a sua voz, eu não sou de tomar decisões assim. Por que o Senhor permitiu isso? Ele falou assim: confirmação daquilo que você vai falar amanhã. Você sofreu as consequências da desobediência. E isso acontece diariamente com as pessoas. Por não obedecer o Espírito Santo, tomam decisões erradas, falam aquilo que não deviam, se colocam em escravidões desnecessárias. E a única forma de elas saírem dessas situações é passando a obedecer a voz de Deus. Para a gente finalizar, traga o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Tudo que você for fazer, seja guiado por Ele. Não tome nenhuma decisão sem a confirmação de Deus. Eu disse ali, como que Ele vai confirmar? Ou através do pensamento, através de uma vontade, para alguns níveis de intimidade, através de sonhos, através de revelação, mas o mais natural, através do pensamento, de uma vontade, de uma circunstância, daquilo que Ele te mostra. Você ainda não havia enxergado, mas você começou a enxergar. Amém? Então abre espaço mesmo. Jesus pagou um preço alto naquela cruz do Calvário para te enviar o Espírito Santo. Antes, Ele era limitado. Não eram todos que tinham acesso a Ele. Hoje, nós temos acesso a Ele diariamente. Então não estrague esse acesso, deixando de ter essa comunhão com Ele. Ele te ama, Ele conhece os pensamentos de Deus, Ele quer te guiar pelo caminho de paz, Ele quer te guiar pelo caminho de amor, Ele quer te fazer cumprir o seu propósito nessa terra. E seja obediente à voz de Deus. Amém?